Bom dia, pessoal. Eu pedi a vocês perdão por não ter sido possível o YouTube e o Instagram ontem. Mas hoje nós vamos fazer um resumo das coisas. Hoje é o dia 4 de maio de 2022. Eu sou o Dr. Heleno Alves, falo de Fortaleza. É bom dizer só isso, né? Falo de Fortaleza. Tem minhas razões, né? Hoje nós temos registros. Seu Bronco, Ronaldo Golias, um dos maiores, talvez o maior comediante, rádio, cinema, televisão brasileiros, Ronaldo Golias, o Bronco, da família Trapo, da grande família do PRK-30. Ele, se fosse vivo, estaria fazendo hoje 93 anos de idade. Hoje também, aniversário do Lulu Santos, 69 anos. Eu não gosto da música dele não, porque não gosto, nunca gostei. Eu só ouvi o Lulu Santos hoje para poder fazer esse registro. E também um dia que eu, sem querer, esperando futebol no Canal 10, TV Verdes Mares, estava o Pedro Bial reproduzindo um programa dele, Lulu Santos, muito feliz, porque narrando o seu casamento com um jovem, ele já de cabelos brancos, quer dizer, ficou velho precocemente, né? Que eu tenho 82, né, pessoal? Então, Lulu Santos, parabéns para o Lulu Santos, que Deus abençoe ele, a família dele, e o esposo dele, que isso é normal no mundo em que nós vivemos, quando se furou a barreira do preconceito, né, pessoal? Também hoje, aniversário de morte do Aldir Blanc, 2020, ele que também deu motivo a uma denominada segunda via da Lei Rouanet, e também aniversário de morte do Paulo Gustavo, que para mim, um jovem de 42 anos de idade, quando morreu, no ano passado por Covid, não sei o motivo que ele não se cuidou para não morrer tão novo, mas ele vai ficar na história, um grande caráter, uma grande personalidade da música, do rádio, da televisão, do cinema, de tudo está no seio do povo. Aliás, a Lei Paulo Gustavo, aprovada recentemente, foi vetada pelo presidente e eu corroboro com o veto, porque aproveitaram os esquerdas para tentar restabelecer o derrame de dinheiro público para os artistas famosos, quando a Lei Rouanet ela é própria para socorrer os artistas que estão sem renda, começando, artistas que não têm meios para manter o seu sucesso ou gravar suas músicas. Vocês vejam que os artistas famosos, Chico Buarque de Holanda, o Caetano Veloso, todos eles, Gal Costa, Maria Bethânia, Daniela Mercury, essa Anitta, vivem no mundo ganhando muito dinheiro, tem mansões, tem até iates, tem navios, tem aviões, enquanto nós temos artistas famosos no Brasil que não têm condições de aparecer porque não possuem meios e as bilheterias são poucas, especialmente ainda no tempo de pandemia que vem sendo enfrentado pelo mundo a partir de 2020, e eu digo até mais, a partir do final do ano 2019, mais que para salvar o Carnaval de São Paulo e do Rio, deixaram para decretar a pandemia, o estado de pandemia, só depois do Carnaval, o que foi muito prejudicial a muita gente. Eu tenho um amigo meu que faleceu no dia 5 de março, antes do decreto de pandemia, e ele morreu de Covid. É isso aí, viu, pessoal? Bom dia para vocês. Olha, vocês vão ficar até o fim do vídeo, porque tem uma situação complicada, complicadíssima, de um ouvinte que me telefonou, uma pessoa que é meu compartilhador, participa do meu canal de Facebook. Não vou dizer o nome, entendeu? A situação feia. Bom, pessoal, que coisas horríveis nós estamos assistindo
todos os dias. Eu acho que está lá na hora, não do senhor Rodrigo Pacheco fazer uma reunião particular com o ministro Luiz Fux para querer dizer que não se pode tolerar o pedido de fechamento do Supremo, não poder tolerar os atos antidemocráticos. Senhores, ele não devia fazer isso. Por que ele não convidou o presidente para ir juntamente com ele, o presidente Rodrigo Pacheco, aliás, o Arthur Lira, da Câmara Federal? Aí ficou dizendo asneira. Todo mundo sabe que o Rodrigo Pacheco, ele apoia a morosidade, ou seja, o berço esplêndido em que dormitam os processos do Renan Calheiros, o berço esplêndido em que dormitam os numerosos pedidos de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Inclusive, tem um que foi feito pelo Caio Coccola. Ele juntou quase 3 milhões de assinaturas e não foi mais porque ele não quis. Até hoje está fechado isso. Vocês vejam o Daniel Silveira. Olha a esculhambação que está acontecendo. Ele, Alan Santos, está preso, Alberto Jefferson, se estiver em casa, mas está preso, que nós temos vários tipos de prisão, sem o foro privilegiado. Temos aí o Zé Truvão, aquele Macedo, Elton Macedo, ninguém sabe onde é que é o processo dele. Não se pode tolerar o que está acontecendo, porque ninguém pediu o fechamento de Supremo Tribunal Federal. Nem Daniel Silveira, nem Zé Truvão, nem Bolsonaro. Você pedir transparência nas eleições, especialmente na apuração, isso é um dever de todos nós, porque todo mundo sabe que aquele inquérito que seria sigiloso, que não é só que um carimbo sigiloso, depois de apresentado a público, sobre a invasão de um hacker no código-fontes do Superior Tribunal Eleitoral, todo mundo sabe que o hacker fez o diabo dentro do código-fontes e ninguém sabe o motivo, mandaram apagar antes de se identificar o hacker. Aí fica, as urnas são garantidas, eu acho que não são garantidas. Por exemplo, em 2014, eu ia votar contra a Dilma, quando eu cliquei no número do meu candidato, a urna deu fim, apareceu a palavra fim, como se eu tivesse votado daquelas pessoas que eu queria, não votei ninguém. Eu disse, moça, porque essa já finalizou a sua votação e eu não votei em ninguém. Isso aí aconteceu comigo, eu nunca registrei, estou dizendo aqui, já disse várias vezes. Outra coisa, pessoal, olha a exclamação que está vendo. Essa Denise Ribeiro, ela é delegada federal que trabalha na delegacia que tem lá, ou é perto, ou é dentro do Supremo Tribunal Federal. Ela vive fazendo coisas contra a verdade. Ela é a Lindora Araújo. Primeiro, o senhor Augusto Aras pediu arquivamento desse inquérito, quer restabelecer. Quando é agora, a senhora Lindora Araújo opinou pelas medidas cautelares aplicadas contra o deputado Daniel Silveira. Isso é ridículo, rapaz. É ridículo. Aí começa a dizer, e o pior, o senhor Alexandre de Moraes, ministro, que decretou a prisão do Alan Santos, já está sendo votado o processo do Alan Santos. Eu não sei se eu ouvi direito, mas diz que há 2 ministros opinaram pela condenação, que eu não sei, e o ministro Alexandre Moraes se julgou impedido. Impedido por quê? Aí eu pergunto, por que ele não se julgou impedido no caso do Daniel Silveira? E por que, se ele se julgou impedido e ele decretou a prisão, aí nós vamos no artigo 564 do Código de Processo Penal. Diz lá, é nulo o processo quando o juiz é impedido, suspeito ou impedimento, suspeito ou incompetente. Pronto. 564, 6 do Código de Processo Penal. Eu volto a dizer o que eu disse ontem para o pessoal do YouTube, porque o pessoal do Facebook ouviu. Aquela professora de Direito, a mulher muito forte, fala muito bem, não decorei o nome dela, eu decoro tudo. Ela disse na CNN
que não ia ensinar os alunos dela nada sobre as decisões do ministro Alexandre Moraes, que estão completamente fora da lei. E eu já disse, ela disse tudo o que eu disse, aquilo que eu disse, que nenhum jurista disse, nenhum. Eles só disseram que o decreto de prisão do Daniel Silveira e sua condenação são inconstitucionais por causa do artigo 53. E eu fui mais além, mostrando a ofensa ao dispositivo do artigo 5º da Constituição Federal, que não permite mandado de prisão em flagrante. Ou é prisão em flagrante ou mandado de prisão. Segundo, também não pode haver apreciação da Câmara Federal para querer ratificar a prisão por falta do auto de prisão em flagrante, o artigo 53, parágrafo 2º. Não pode também ser aplicada a ultratividade da lei atual, artigo 549 do Código Penal, com o caso de JLMNO, porque eles aplicaram a ultratividade só com relação à pena. A pena que substituiu, no dizer deles, a pena da Lei de Segurança Nacional, que foi diminuída. Mas quando ele arbitra a fiança, a ultratividade seria geral, seria anular todo o processo, torná-lo inexistente, porque nenhum parlamentar pode ser preso em flagrante, quanto mais que for flagrante, por crime afiançável. Se o crime passou a ser afiançável, que o senhor Alexandre decretou a fiança, então ele decretou também a nulidade de todo o processo, porque o parlamentar não pode ficar preso nem ser preso por crime afiançável. Isso é o que está lá no parágrafo 2º do artigo 53 da Constituição Federal. Tudo isso eu vejo. Também gostei, em parte, da entrevista dada pelo Arthur Lira, ele mostrando muitas coisas, eu gostei. Quase todo o pronunciamento dele foi muito bom. Ele dizendo que ia lutar para salvar a harmonia e a independência, a soberania, não, a autonomia dos poderes da República. Os poderes da República estão arranhados, estão em conflito, por causa, não do Supremo Tribunal Federal, que é uma instituição que merece respeito, por causa das decisões políticas de alguns ministros, com origem do senhor ministro Alexandre Moraes. E todos eles estão corporativamente acatando as decisões dele, o que eu acho ridículo para se postular isso. Agora, por que ainda se discute o Daniel Silveira? Por quê? Porque se o decreto abrange tudo, abrange a condenação principal e todos os acessórios, está lá, o decreto de graça previsto imperiosa e discricionariamente no artigo 84, inciso 12 da Constituição Federal e artigo 734 do Código de Processo Penal. Discricionariamente. Agora, querer modificar esse decreto, como o Arthur Lira disse que ele vai do Rodrigo Pacheco, modificar a lei sobre a graça, a anistia e o indulto, pode modificar através de emenda à Constituição Federal. Quiçá não seja essa cláusula do artigo 84 uma cláusula pétrea, porque se ela for pétrea, ela não pode ser modificada por emenda, por proibição do artigo 60, parágrafo 4 da Constituição Federal. Também limitar a liberdade de expressão, conforme propala o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que quanto mais ele fala, mais perdido fica, parece que está cheio de cachaça, falando sufocado, ofegante, está até naquela presunção que falaram que o senhor candidato a vice-presidente da chapa dele, Geraldo Alckmin, que ele prevê o falecimento do Lula, e ele acha que ele vai ser eleito e ele assume porque ele morre. Entendeu? Está vendo, ele está muito ofegante, ninguém sabe o que o Lula tem. Ele está pior do que a Dilma, não emenda uma coisa com outra coisa, entendeu? Ele está querendo pregar o divórcio, depois diz que é contra o divórcio, mas ele está vendo lá o John Biden nos Estados Unidos, querendo ir de encontro à Corte Suprema, que não quer o divórcio em todo o território norte-americano. Então, o que nós podemos ver é essa situação
que a única coisa que salva o Brasil, primeiro, é a condição dos senhores ministros supremos pararem dos holofotes, abrirem a Constituição Federal, diga eu vou decidir agora de acordo com a Constituição. Vocês vejam agora o que está acontecendo lá com esse Jorge Cajuru, quem diria, né? Que foi eleito nas costas do Bolsonaro. Agora ele está no dizer da imprensa, do consórcio, entre aspas, de imprensa, que disse assim, que 2 deputados estão com queixas-crimes contra o Jorge Cajuru no Supremo Tribunal Federal e que ambas já têm parecer, já foram recebidas. Isso é maior porque foram ofendidos em sua honra. Meu amigo, por que está lá no artigo 53 da Constituição Federal? Ninguém pode limitar, não se pode limitar o direito de opinião do deputado. Isso aí só se mudar a Constituição Federal. Está lá, o deputado, o parlamentar, o senador, não pode ser punido, vou dizer minhas palavras, por quaisquer votos, palavras ou opiniões. Aí o Cajuru chama o cara de canalha, processo do Cajuru, pode ser onde for. Aí, mais uma vez, isso aí que é rompimento do Estado Democrático de Direito. O deputado não poder mais falar, o senador não poder mais falar. Aí disseram, não, quando o Bolsonaro era deputado, foi condenado no caso da Maria do Rosário. Eu não me lembro dessa condenação. Agora pode, o Cajuru pode ser processado civilmente através de juízo de primeira instância para que ele seja responsável por danos morais e materiais por suas palavras. Isso aqui é o certo. Artigo 186 do Código Civil. E nunca criminalmente. Quer dizer, esses precedentes, qualquer coisa, o senhor, senador Randolfo Rodrigues, requer lá. Foi contra ele. Mesmo aquele caso da pandemia, aquele relatório que foi a verdadeira palhaçada do relator Renan Calheiros, que agora não tem 2 Renan lá no Senado, é o Renan Pai e Renan Filho. Renan Filho lá envolvido em desvio de verba da pandemia, lá em Alagoas. Renunciou para ser candidato a senador. O pai tem mais 4 anos e ele entra com mais 8. Aí vai haver uma sucessão, um se candidata numa legislatura, outro noutra, e nós vamos ter os Renans a vida inteira, pelo que nós vemos, porque hoje o voto é de cabresto. Aí nós vemos ninguém, todos os eleitores conservadores, eles são espontâneos. Ninguém vota por mortadela, por pão. Ninguém vota por R$50 para fazer acampamento. Todo mundo sabe disso. Agora, aí pega informar o senhor Rodrigo Pacheco, o senhor Randolfo Rodrigues, qualquer coisinha, ele perde no Senado, perde uma causa qualquer, aí vai lá para o Supremo, lá vai ocupar. Aí tem ministra Rosa Weber, vai botar em votação o pedido da ressustentabilidade sobre o decreto que deu graça ao Daniel Silveira. Os ministros estão totalmente atordoados, desde o senhor Edson Fachin, o senhor Luiz Roberto Moura e o senhor Alexandre Moura, um escrevendo tudo e 2 falando demais. Agora entrou na cena, o Gilmar Mendes também está falando. O senhor Marco Aurélio saiu do Ministério, do Supremo, e fica dando pitaco quando ele também fez umas coisinhas por lá, não é? Só aquela soltura do André do Red, meia-noite no Quebradinho, naquele dia, Malsinado, o maior traficante de droga, já com o avião pronto para ir embora, ali foi de lascar. Mas eu repito, por que o senhor Marco Aurélio Melo concedeu o habeas corpus por excesso de prazo? Porque o juiz ou o tribunal não renovou a prisão preventiva, que só valia por 90 dias. Mas a jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal, examinando o artigo 648, interpretando inciso 2º do Código de Processo Penal, que diz: é constrangimento legal o excesso de prazo. E quando o juiz está excedendo o prazo sem observar
a tramitação normal do processo dos prazos da lei, sempre antes de conceder liminar em habeas corpus, a autoridade judicial tem o dever de mandar ouvir o juiz por que ele está atrasando. Aí ele diz, não, excesso de prazo, houve um problema assim e tal, aí é negado, não tem, nunca foi concedido. Eu sou autor de muitos pedidos de habeas corpus por excesso de prazo e nunca foi concedida ordem impetrada por excesso de prazo, por informação do juiz que o atraso se deve ao acúmulo de trabalho, da vara, não sei o que e tal. Então, nós temos que ver isso. Agora, houve esse negócio todinho, aí está envolvido em Douro Araújo, tudo isso faz crer que estão transtornando a nossa Constituição Federal, porque o nosso presidente pediu ao Supremo para permitir que membros das Forças Armadas possam assistir à contagem de votos daquela sala reservada para isso, quando essa sala deveria ser para o público, pela transparência, por força do artigo 37 da Constituição Federal. Todos os atos são revestidos de legalidade, moralidade, publicidade e impessoalidade. Mas não, as urnas, no dizer do ministro Luiz Roberto Barroso, do ex-Fachin, elas são absolutamente invioláveis. Eu até acredito numa história dessa. Não fosse esse inquérito supostamente sigiloso, que foi a público através do deputado federal Felipe Barros, entendeu? Relator daquela PEC do voto em espécie auditável, que o senhor ministro Luiz Roberto Barroso foi à Câmara Federal para conseguir não aprovação. Se ele tivesse conseguido a aprovação, não estaria acontecendo nada disso. Agora, não se pode tolerar, além da imprensa lixo, alguns ministros irem Boston, irem Texas, Washington, Alemanha, Berlim, para detratar o Brasil, fazer uma coisa feia. Vocês vejam agora o que aconteceu mais. O senhor ministro, presidente do TSE, divulgou que iria convocar um representante da União Europeia para assistir às apurações, às eleições do Brasil. Aí agora já deu a dizer que ele tinha revogado, que não ia mais coisa. Para que isso? Por que não convida os brasileiros? Fazer o seguinte, cada partido político tem que estar lá, cada representante de uma sociedade, também o AB, vem cá o seu representante da CUT, da UNE, não sei de onde mais, senhor comandante da Força Armada, o senhor escala tantas pessoas para assistir a lisura das apurações, a lisura da contagem de votos. Isso é que devia ser transparência, que não existe. Em 2018, pelo menos, não existiu. Bom dia para vocês. Agora vamos ao caso complicado do meu seguidor. Olha o que ele disse, rapaz. A minha mulher, com quem eu sou casado, ela tirou o time e foi embora, né? Aí eu só tenho uma casa construída em terreno por casarão, bem confortável. Uma casa que só a construção ele deve ter gasto uns 400 a 500 mil reais. Aí o que ele faz? Ele foi passar um fim de semana fora, fim de semana prolongado. Agora, nesse último fim de semana, 20 de abril, 21, e quando ele voltou, a mulher invadiu a casa, mudou o trinco, mudou a fechadura, e entrou e botou ela e o companheiro dela. E disse que não sai. E o cara está armado, disse que não vem com conversa. Primeira coisa, ele tinha que pedir para fazer o exame se ele tem arma mesmo e processado por porte de arma. Uso, posse indevida de arma. Artigo 12 do Estatuto do Desarmamento. Aí, ele queria uma saída. Ela só sai, vender a casa da metade para ela. Eu acho que é a melhor solução. Vou dizer por quê. Primeiro que é uma casa construída em terreno público. Ele só tem posse, não tem domínio. E é uma posse precária, porque de acordo com o artigo 183, parágrafo 3º da Constituição Federal, não pode haver usucapião de imóvel público. Então ele não pode usucapiar o terreno, consequentemente ele é só dono da construção. Vai dar um gogó de ama danado
Ele pode até requerer uma venda pública, artigo 730 do Código de Processo Civil, oferecer a parte dele para ela dele, portanto, ou chegar a uma conta de acordo, porque ele não pode botá-la para fora. Não pode, porque ela não é esmuladora, ela invadiu uma propriedade que também é dela, uma posse, também é dela. Quando ela saiu, deve ter havido motivo. Se ela se juntou comigo, estou lá dentro, azar dele. Isso é o que eu penso. Divórcio, artigo 226, parágrafo 6 da Constituição Federal e artigo 1579, inciso 4 do Código Civil. Pedindo também a regra dos artigos 693 e 694 do Código de Processo Civil, audiência conciliatória, pede a partilha, venda em leilão judicial da construção, nunca do terreno, ou então negocia com ela, porque depois que ele entrar na justiça, extrabriar, fazer tudo, abrir um processo criminal por porte de arma, e também o companheiro dela, ele foi permitido estar com ela morando, e eu não vejo nenhuma saída a não ser a que eu estou dizendo, é negociar ou querer o divórcio e pedir o juiz para vender a casa em leilão judicial, oferecendo a ela a parte dela. Portanto, a casa vale 400 mil, tá aqui, se você não der 200, vai a leilão. E muita gente adquire no leilão, mesmo sendo imóvel de posse. Um bom dia para vocês todos. Eu quero pedir a todos que compartilhem. Deixem o seu gostei, não gostei, deixem seu sim, seu não, que eu fico muito feliz. Peçam a mim qualquer matéria de direito, ou uma música para o meu programa, que eu sou maluco pelo meu programa, morrendo de saudade. Só Anos Dourados, que eu levo ao ar todos os sábados, de 11 da noite até 2 da madrugada, domingo, na Rádio Assunção Cearense, AM 620, que tem cadeia com a Rádio Web Passeio, radiodvc.com. Vocês podem pedir também uma música ou uma manifestação de direito, uma simples mensagem para o meu WhatsApp. Mas antes quero dizer, vocês curtam o YouTube da Lucilene do Cavaquinho. Lá vocês vão ver músicas minhas, músicas dela, que ela disse que ia colocar todas lá. E, inclusive, ela está gravando a minha música da Copa de 2022, que eu fiz músicas 2012, não, 2006, 2010, 2014, não fiz 2018. Inclusive, eu trabalhei muita música da Copa de 2006, que rodou no Brasil todo. Digo isso porque ouvi telefonema lá do Rio de Janeiro, dizendo que está tocando no alto-falante da Cinelândia, naquela Copa da Alemanha, e também um colega advogado que eu me encontrei com ele, nem sabia que ele era advogado, lá no distribuidor do Fórum, que ele perguntou sua música tocou muito aqui nas rádios de Manaus. Então, o WhatsApp é o meu. 85 é o DDD 999453883. Curtam, gozem a vida, um bom dia para todos e Deus abençoe a família brasileira.